Pois bem, então o que é que nós vamos ver hoje? A reforma tributária é necessária, sim ou não? Competência do Legislativo na reforma tributária, isso aí eu vou dar, vai ser bem rápido, bem en passant, ok? Deixa eu só fazer aqui isso, a exposição travada. Proposta de análise da PEC número 45 de 2019, ok? Nós vamos analisar aí. Não vou analisar as outras PECs, tem a PEC 110 do Senado. Cuidado com essa PEC aqui, ó. Essa PEC de número 128, essa PEC, ela traz de volta a CPMF, viu? CPMF é um imposto perverso, que tem um passado que o condena, foi utilizado no Brasil, inicialmente dizendo que seria com gasto para vinculado à saúde. Houveram vários desvios ao longo do tempo, um tributo perverso cumulativo que, se você tiver incorrendo em despesa, eles te cobram o CPMF, um dos tributos mais perversos, na minha opinião. Incide sobre incidência em cascata, péssimo, tá? Pessoal, vamos lá então. Aqui a gente vai ver também então essa nova proposta aí do tributo sobre o consumo. E aí nós vamos ver aqui, ó, princípio da uniformidade e da centralização do imposto sobre o consumo. Ele objetiva, desculpem aqui, deixa eu tirar, ele objetiva a amplitude na base arrecadatória, ele objetiva simplicidade, tá? Ele objetiva neutralidade, ele objetiva, ele tem um princípio, né? Aqui já é princípio da neutralidade, princípio da eficiência, da equidade e da transparência. E ele objetiva a flexibilidade, ok? Tem que fazer essa separação necessária entre princípio e objetivo. Carga tributária, nós vamos ver o que vocês acham aí. Projeto Islam, a gente se compromete a baixar a carga tributária. Estamos muito preocupados com a carga tributária no Brasil. Será que o projeto fala isso? Pessoal, aqui o vídeo fica pulando toda vez que eu mexo, eu não sei o que, mesmo acionando a captura de tela, que em tese travaria, captura de tela não, perdão, o travamento aqui da imagem, na hora de filmar, ele se mantém, isso se mantém. Tá? Então vamos lá. Funções da lei complementar no IBS na reforma, isso é um tema importantíssimo, tem várias funções. Comitê Gestor Nacional do IBS, por essa proposta da PEC 45, haverá um comitê gestor nacional do IBS. Aí nós vamos ver sobre esse comitê, criação e funções, representação judicial e extrajudicial do comitê gestor, certo? Aqui me perdoe um pouco, porque a imagem vai ficar pulando, mas aqui eu não consegui consertar isso. Mas na hora que eu falar, fica quieta, pelo menos, né? Competência jurisdicional para julgamento do IBS, tá aí que o STJ e Justiça Federal. O processo administrativo disciplinar aqui está errado, esqueçam essa palavra disciplinar, eu não sei porquê, que aqui não foi corrigida, eu fiz essa alteração aqui no texto, é processo administrativo tributário, tá? No material vai ficar tudo certinho, eu vou revisar, vai ficar tudo certinho, esqueça a palavra disciplinar. IBS de pequenas e microempresas, impostos seletivos com finalidade extrafiscal, é uma criação que vem aí, agora com esse projeto de emenda, ele acrescenta o inciso 3 lá no artigo 154, desculpa aqui pessoal, vou tirar aqui, ele acrescenta um inciso 3 dizendo impostos seletivos, acho que a redação não ficou boa a respeito disso, tá? Nós vamos ver aqui também, impostos seletivos, ok? Eu aqui sem querer tirei o I maiúsculo. Então ele põe lá, impostos seletivos com finalidade extrafiscal, não cumulatividade do IBS, imunidade sobre exportação, modificações em alteridade anual e nonagesimal, concessão de benefícios a outros tributos fica mantida. E aí nós vamos ver até essa página aqui, ó. Até a página de número 43. Por quê? Porque aqui eu separei, ó, a problemática das alíquotas. Aqui a gente entra na problemática das alíquotas, que realmente aqui a coisa complica nesse projeto, tá? Então eu deixei separado. Então vamos ver essa primeira parte aqui, vamos lá. Olha só, essa primeira parte aqui. Então vamos lá, a reforma tributária, ela é mesmo necessária, então deixa eu colocar aqui o mouse, pulando muito o texto mesmo com a imagem travada.
É, olha só, é que eu estou filmando pelo Open Opera, mas está com esse problema mesmo assim com a imagem travada aqui. Sim, existe consenso quanto à necessidade de reforma. Eu acho que ninguém em sã consciência vai dizer, olha, reforma tributária não precisa ser feita num sistema onde nós temos várias patologias, mais de 2.000 horas só para cumprir o chamado compliance, os custos de conformidade, multiplicidade de regimes tributários, mais de 5.000 municípios, eu sei que existem. Então vamos colocar aí, tranquilamente, aproximadamente 5.000 municípios com uma legislação de ISS, 20 estados, 20 e poucos estados, mais o Distrito Federal com legislação de ICMS. A gente sabe, todas aquelas patologias, tabelas de enquadramento de IPI, com um sistema altamente complexo, um sistema altamente fragmentado na sua incidência e todas aquelas patologias mais, né? Discussões relativas a crédito, a ágio, problemas relativos à não cumulatividade, que geram N discussões, então todas aquelas patologias. O que diverge é como fazer a reforma, em que tributos mexer. Então há muitas divergências no tocante à forma, os meios, os métodos, em quais tributos mexer e como, né, quando se demanda uma reforma constitucional, legal ou ambas, né? Nós estamos caminhando aí para essa última hipótese, onde está se mexendo aí se mexe na questão da Constituição, e também temos projetos de leis aí à partes, não é isso? Onde podem ser alterados também aí o sistema tributário. Pessoal, vamos aqui rapidinho, nas competências aqui. Eu acho interessante citar isso, porque, veja, olha, aqui, ó, a Constituição diz o seguinte: o Congresso Nacional é competente para dispor sobre o sistema tributário, a arrecadação e a distribuição de rendas, que é o que está sendo feito, né? E a gente espera, cadê o projeto do governo? O governo mandou, parece que perdeu alguns prazos, não sei se ele vai trabalhar agora em conjunto para unificar texto de Câmara e Senado, se ele manda um projeto, que parece que já passou o prazo, que a notícia que foi veiculada é que passou o prazo, que é muito estranho, né? O Executivo, que é um dos maiores interessados aí, não tem um projeto próprio, a não ser que ele, como eu já disse anteriormente, ele acredite que os projetos que estão aí contemplem, né, as expectativas, os anseios do governo, ok? Então, cabe ao Senado Federal, cabe ao Senado Federal avaliar periodicamente, olha que interessante, a funcionalidade do sistema tributário nacional. Artigo 52, inciso 15, né, da Constituição. Então, o que é interessante, porque não só a atribuição do Senado, que ele fala, olha, o sistema tem que ser funcional. A Constituição está dizendo que o sistema tributário tem que ser funcional, ok? Um sistema com o número de patologias que nós temos hoje no sistema tributário nacional, ele é um sistema desfuncional. E aí ele vai perdendo a sua funcionalidade, né? Interessante isso, a Constituição falar que, se ela fala que tem que avaliar periodicamente a funcionalidade, é porque o sistema tem que ser funcional, né? Esse é um princípio, então, um princípio de funcionalidade. Então, vamos lá. Proposta analisada, essa PEC 45/2009, em trâmite na Câmara dos Deputados. Eu já falei dos projetos de lei. Quem é o autor original dessa proposta? O autor original dessa proposta é o Centro de Cidadania Fiscal, que é considerado independente. E aí tem os autores do projeto, lá no Centro de Cidadania Fiscal, se você entrar, tem os diretores, eles chamam de diretores, né? O economista Bernard Api e o professor de Direito da Faculdade Getúlio Vargas, que é o Eurico de Santi, muito conhecido aí, né? Ambos, cada um em seus respectivos meios, e também o economista é conhecido no meio tributário, eu acredito, o tributarista também no meio econômico, ok? Bom, vamos lá. Qual que é essa proposta do IBS? Vamos aqui, torcer para não pular muito aqui. Qual que é a proposta do IBS, pessoal? É centralizar 5 tributos em um só. Então, a princípio, a ideia parece boa. Sim, a ideia é boa. A questão é como você vai fazer isso. Aí é que tá, como que você vai descascar o abacaxi, como se diz aí na linguagem popular. Então, vamos lá. Ó. Quais são os tributos? Seriam PIS, COFINS e IPI, que são federais,
ICMS estadual, perdão, ISS municipal no chamado IBS. Por quê? Esses impostos, eles incidem hoje de forma separada, de forma fragmentada sobre o consumo. Então, a ideia é unificar, centralizar todos esses impostos para que haja uma única incidência por meio do IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? Então, vamos lá, veja só, na Câmara, se você entrar no site da Câmara, tá lá, ó, 5 tributos em um. Tem um organograma lá, tem uns gráficozinhos, tudo bonitinho, lá, ó, Imposto sobre Bens e Serviços, pega aí esses 5, certo? Aí você desce aqui, aqui tem as diretrizes, proposta simplifica, né? Proposta simplifica o sistema tributário, substituindo 5 tributos por um. A transição vai demorar 10 anos sem redução da carga tributária. Sim, nós vamos ver isso. E aí fica a questão. Uma transição tributária de 10 anos é adequada ou não? É uma questão complexa e difícil de ser respondida. Tem lados bons e lados ruins. O lado ruim o custo de conformidade das empresas, chamado compliance, aumenta. Porque você vai ter, nessa fase de transição de 10 anos, os tributos, esses 5 tributos que estão sendo substituídos, eles vão ser reduzidos gradativamente. Porém, o que acontece é que eles permanecem durante esses 10 anos junto com o IBS. Então, o custo de conformidade das empresas, além desses tributos que já estão aí, praticamente se mantém, ou se tiver uma redução, eu não sei qual vai ser, mas a princípio se mantém, mais o do IBS. Tá? Então isso já está sendo discutido, por exemplo, se não teria que ter um período menor, ok? Bom, a proposta também cria o imposto federal que incidirá sobre bens cujo consumo se destina a desestimular bens com, eles chamam externalidades negativas, né? Cigarro e bebida alcoólica. Características do IBS, nós vamos ver, olha só, ele terá caráter nacional, com alíquota formada pela soma das alíquotas federal, estadual e tem caráter federal, então tem caráter nacional, perdão, desculpa, tá? Com alíquota formada pela soma das alíquotas federal, estadual e municipal. Estados e municípios determinam suas alíquotas por lei, incidirá sob base ampla, a gente vai ver, será cobrado em todas as etapas de produção e comercialização, será não cumulativo, contará com mecanismos para devolução de créditos acumulados pelos exportadores, isso aqui eu acho um problema, não a exportação em si, eu acho que você pode dar imunidade sem conceder o crédito, será assegurado o crédito instantâneo ao imposto pago na administração de bens de capital. Vamos ver, aqui é a grande base do IVA é essa questão de você poder deduzir alguns créditos que hoje são inedutíveis, como insumos, por exemplo. Incidirá em qualquer operação de importação para consumo final, isso aqui já não muda tanto. Nas operações interestaduais e intermunicipais, pertence ao estado e município do destino, que é onde ocorre o consumo. O objetivo aí é evitar eliminar, né, acabar mesmo com a guerra fiscal. Prosseguindo aqui, a transição dos impostos, né, vai ser algo assim que parece ser traumático. Aqui tem um gráficozinho, porém, cuidado. Porque se você, no material que eu vou disponibilizar, se você imprimir esse gráfico em preto e branco, você vai ter dificuldades, tá? Então, o gráfico colorido você vê aí, ó. Então, ele tem uma alíquota lá em cima de 20%. Ele tem aqui, esse gráfico quer dizer o seguinte, aqui você tem a alíquota, nessa parte aqui, que está lá, aqui, né? A alíquota mesmo aqui está aparecendo, a alíquota lá em cima no vídeo. E aqui você tem os impostos aí em verde. O que ele quer dizer com essa alíquota aí? O que ele quer dizer com esse gráfico aí é o seguinte, que à medida que os impostos vão caindo, com o passar dos anos, né, ano 1, ano 2, ano 3, 4, 5, até chegar no 10. A alíquota do IBS vai subindo. Essa emenda ela cria um sistema de paridade entre esses 5 tributos que serão substituídos e o IBS,
onde essa paridade é o seguinte, à medida que os tributos que estão sendo substituídos vão baixando, o IBS vai subindo. Mas percebam que, olha só, aonde que essa alíquota vai parar? Olha, ela vai acima de 20%, tá? Nós vamos falar sobre isso. Estima-se que seria 25%, eu acho uma alíquota muito alta. Seria o maior IBS do mundo, nós vamos falar disso nesse vídeo, tá? Ó, a transição tributária será em duas fases, um período de teste por 2 anos, com redução da COFINS, e depois a gente passa, a partir do terceiro ano, a transição propriamente dita. Tributação complexa, né? Aqui vocês vão dar uma lida, não vou me deter muito com isso, impostos arrecadados até o momento, declarações dos parlamentares, aqui são os dias trabalhados, deixa eu pegar aqui um pouquinho mais aqui, para cá, aí, ok, os impostos trabalhados aí, eu acho que tá assim, isso melhorou, os impostos trabalhados aí, ó, vai aí de 148 a 153 dias, mas já vi pesquisas que dão um número maior. Então vamos lá, princípios e objetivos da reforma do IBS, tá? Em análise aos princípios e objetivos do IBS, é possível a gente detectar 5 princípios, 3 objetivos. Quais seriam os princípios? Uniformidade e centralização da arrecadação. A centralização decorre desse caráter nacional e a uniformidade também. Objetiva ampla base de arrecadação, objetiva simplicidade, princípio da neutralidade, da eficiência, princípio da equidade, princípio da transparência e objetiva flexibilidade. Hoje nós vamos falar de tudo isso aqui. Princípio da uniformidade e da centralização. Então, deixa eu colocar aqui em destaque. Aí, olha só. O IBS vai trazer alíquotas de referência uniformes, mas aí a pessoa pensa, então vai ficar bom. Ele traz alíquotas de referência uniformes e aí está resolvido, em parte, o problema, porque nós temos a alíquota vai ser uniforme e aí fica tranquilo, né? Com uma alíquota uniforme, fica fácil de operar o sistema com a centralização desse imposto absorvendo aí o consumo. Bom, não é bem assim. Alíquotas de referência, vamos lá então. Ou seja, a mesma alíquota sobre o consumo para todos os setores econômicos, isso aqui já é um problema, porque o setor de serviços, né, hoje tem uma alíquota relativamente baixa, resguardando a possibilidade da União, Estados e municípios fixarem a chamada alíquota singular. Então não vai ser bem assim, ó. A alíquota singular é a alíquota individual, que foi chamada, no parecer do relator, de subalíquota para o IBS conforme a necessidade de cada um. Então, veja só. Então peraí. Então você está me falando que vai ter uma alíquota de referência e que essa alíquota, além dessa alíquota de referência, haverá uma alíquota chamada de singular, que é individual, criada por cada ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios vão poder também ter suas alíquotas? Sim, sim. E por que é assim? Porque existe o princípio federativo, né? Que inclusive vai ser questionado isso nessa emenda. Se essa emenda ela observa o princípio federativo ou não, tá? Então, olha o que diz o artigo 158A, que é o que abre assim, um artigo de, né, o abre-alas aí da reforma desse projeto. A lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços que será uniforme em todo o território nacional, cabendo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exercer sua competência exclusivamente por meio da alteração de suas alíquotas. Bom, e assim é para preservar o sistema federativo, porque veja, esse projeto diz que eles só podem alterar alíquotas e que mesmo assim existem algumas restrições que nós vamos ver. Então, a autonomia federativa ela ficou bem limitada. Isso vai ser questionado se esse projeto realmente vai contra a autonomia federativa ou não, tá? A ressalva quanto à possibilidade de criação de alíquotas singulares ou individuais distintas das alíquotas de referência por cada ente federado tem como objetivo respeitar a federação, que é uma cláusula pétrea ou rígida da Constituição Federal, ok? Isso, inclusive, está no parecer do relator, tá?
Deste modo, a uniformidade das alíquotas é relativizada, mitigada pela autonomia federativa da União, Distrito Federal, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Olha o que o relator do projeto, ele diz lá no parecer dele. Ele vem aqui, ó, e conclui o seguinte: neste contexto, a proposta efetivamente, ele diz aqui, né, não vou ler o texto todo, mas ele diz aqui que essa proposta ela contempla, ela não viola a autonomia federativa, ela não viola a federação, que é cláusula pétrea ou rígida, como preferem alguns. E aqui ele conclui que, nesse contexto, a proposta efetivamente aumenta a independência financeira dos entes. Bom, aí, veja só, como é que vai aumentar a independência financeira se você está limitando a alíquota, falando dizendo o seguinte: você só pode mexer na alíquota, e mesmo assim tem algumas restrições. Não ousamos afirmar que a proposta irá aumentar a independência financeira dos entes federados. A competência prevista no artigo 152A, que competência seria esta, hein? Do ponto de vista assim, tributário, que competência seria esta? Veja, nós temos competência concorrente, temos vários tipos de competência classificados pela doutrina, em que pese a classificação sempre está sujeita a algum tipo de questionamento. Mas olha só, a competência é concorrente? Sim, porque União, Estados e municípios. União, Estados, eu sempre esqueço do Distrito Federal, mas vamos lá. União, Estados, Distrito Federal e municípios podem dispor de alíquotas individuais diferentes das alíquotas de referência. Então, o que acontece? Essa competência ela é concorrente, né? Eles podem ter autonomia para legislar sobre a alíquota. Mas eu coloquei que ela seria residual, só poderão legislar efetivamente sobre a alíquota e mesmo assim existem restrições. Agora, essa competência também ela é residual ou limitada, né? Porque eles ficaram só com o que sobrou, entre aspas, no que diz respeito, assim, se for analisar a regra matriz de incidência, eles ficaram com autonomia só com relação à alíquota. Entenderam? Então acaba sendo residual ou limitado. Isso é uma questão de nomenclatura, classificação, o que é mais técnico, o que não é. A doutrina depois vai ser construída em cima disso, se esse projeto for aprovado, né? Olha o que diz o 152A, parágrafo 1º, inciso 6, desse mesmo artigo aí que a gente estava lendo aí, né? Terá alíquota uniforme para todos os bens, tangíveis e intangíveis, serviços e direitos, podendo variar entre estados, Distrito Federal e municípios. Olha, então, veja só, se eu faço uma análise sistemática, o que esse artigo está dizendo aqui, ó? Que a alíquota tem que ser a mesma para bens, serviços e direitos. Se eu faço uma análise sistemática do 158A, com este artigo aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, em análise sistemática do artigo 158A combinado com o artigo 150... Na verdade, não é o 154, desculpem, aqui eu vou até corrigir. Aqui é 152. A gente faz as coisas, corrige, mas sempre no texto ainda tem alguma coisinha, tá? Então, se eu combino o caput, vamos resumir. Se eu combino o caput aqui com o parágrafo primeiro dele, sabe o que vai acontecer? Isso que está descrito aí, ó, que os autores dessa proposta, inclusive, eu já vi até um deputado federal falar exatamente isso, ó. Exige-se a alíquota uniforme para todos os bens e serviços, o que limita a competência dos entes federados. Pois não será possível, presta atenção, pois não será possível a diminuição, deixa eu ver aqui está pegando um pouquinho, não será possível o aumento ou diminuição da alíquota de um bem ou serviço específico. Então, assim sendo, caso ocorra majoração ou redução da alíquota, a medida vale em tese para todos os bens e serviços. Então, quando você faz a interpretação sistemática dos dois artigos, você não pode colocar, então vou colocar uma alíquota, a minha alíquota estadual municipal do IBS, que agora é sobre consumo, né? Vamos esquecer ISS e ICMS por enquanto. Então, a minha alíquota estadual municipal será para veículos
maior do que, por exemplo, para veículos que são. Você não pode colocar. No caso, o caso do veículo é um pouco difícil, né? Porque aqui nós temos uma política um pouco diferente. Os veículos que não são produzidos aqui, eles têm uma carga tributária maior e entra a questão de importação e exportação. Mas eu vou dar um exemplo. Então, por exemplo, se você majora um alimento, você não pode ter um alimento, um determinado alimento, com alíquota maior que o outro. Então, os alimentos, você pega, aquele alimento é um bem, eles têm que ter alíquota uniforme. Se você alterar, como o imposto é unificado, é nacional, é uniforme, se você alterar para o arroz, você vai ter que alterar para o caviar, entendeu? Bebida, mesma coisa, se você alterar para a água, você vai ter que alterar, ela altera o vinho, altera os outros produtos também. Então, é mais ou menos acho que o exemplo do alimento fica melhor, né? Então, assim, o serviço é a mesma coisa. E aí nós temos um problemaço, eu acho, né? Vamos ter um problema de justiça tributária aí grande, porque esse projeto parte do pressuposto que nós somos todos iguais quando vamos para o consumo. Isso é uma mentira. Isso é uma bobagem. Nós não somos. E ele não cria diferenciação, ele quer justamente o que está lá no princípio da neutralidade. Ele quer uma neutralidade no sentido de que caviar e arroz não tem diferença, então a alíquota é a mesma. Complicado. A alíquota deve ser a mesma. Esse é o princípio, tá? Eu achei mais didático colocar em princípios, porque com o princípio você consegue varrer, fazer uma varredura em toda essa questão de finalidade do tributo e tudo mais. Ok? Então vamos lá, olha, diz que vai aumentar a autonomia. Se por um lado a autonomia legislativa do ente federado, se por um lado limita a autonomia legislativa do ente federado e limita muito, né? Por outro, eu acho que o STF, essa questão federativa ainda vai cair, se passar esse IBS, vai cair na mão dos